O senador Paim chamou a senhora presidenta. Ela aderiu ao que a presidenta quer. Embora numa longa conversa com o senador Brossard, ele diz que, com todo respeito à presidenta, ele acha que deve ser senhora presidente. Eu prefiro assim, presidente. Eu, com todo respeito à presidenta, eu fico com Paulo Brossard. Senhora presidente. Hoje é um dia que inicia a Semana da Pátria. Eu, que venho das calendas gregas, quando era guri, a Semana da Pátria era uma semana realmente muito importante. Nós vivíamos o regime fechado do presidente Getúlio Vargas. E ficou na minha imagem, embora eu até hoje seja um admirador do presidente Vargas, da obra que ele fez depois pelo Brasil, mas me lembro como me irritava. A gente tinha que marchar. Getúlio Vargas, abre as asas sobre nós. Quer dizer, criando a figura de um mito, e tudo girava em torno dele. E naquela Semana da Pátria, tinha um lado interessante, que realmente nós aprendíamos a gostar do nosso país. Éramos levados a respeitar o nosso país. Hoje continua a Semana da Pátria. Mas, na verdade, a Semana da Pátria, o que tem, que marca, é o desfile das Forças Armadas no dia 7 de setembro. Com a ditadura desapareceu o desfile da mocidade. E é uma pena. Porque houve época, e eu me lembro bem, que o desfile da mocidade era muito mais bonito que o desfile militar. Porque o desfile militar são aquelas forças que são sempre, às vezes botam um tanque, uma metralhadora, uns a cavalo, etc. e tal, mas é aquilo. A mocidade não. Lá, então, era muito interessante, porque tinha um colégio masculino e um colégio feminino. Nós, do Rosário, éramos apaixonados pelas gurias do Bom Conselho. Os do Anchieta eram apaixonados pelas gurias do Sevigné. Os do Júlio de Castilho eram apaixonados pelas gurias do Colégio Farroupilha. Isso era feito de uma forma realmente muito bonita. Por exemplo, a banda do Rosário marchava com o Rosário, o desfile todo, depois deixava o Rosário e voltava para trazer ao Colégio do Bom Conselho. Hoje isso não tem. Podia voltar a ter. Falo isso porque nessa Semana da Pátria, nesse 7 de setembro, estão marcadas ações por parte de jovens, manifestações, que fica a interrogação do que pode acontecer. Há muito tempo, nobre presidente, desde que eu era jovem estudantil e participei, presidente da USE, União Estadual de Estudantes, Centro Acadêmico, UNE, participei da vida estudantil o tempo todo. Eu aprendi na mocidade com a nossa gente a olhar para o Brasil. Saído da faculdade, entrando na política, um ano depois de deputado de primeiro mandato, vem a tal da Revolução. E quando eu vejo, eu estou na presidência do partido do Rio Grande do Sul, um gurizinho bobo que não sabia o que fazer. E de lá eu estou até hoje nesse corre-corre que não para.
Mas eu me lembro depois, já naquela época, a Semana da Pátria, com a participação dos jovens, tinha movimentos bonitos. Um deles, por exemplo, foi o Petróleo é Nosso. Lá em Porto Alegre, nós colocamos uma torre de petróleo ali na Praça da Alfândega. E durante todo o tempo, naquela altura, era meio absurdo. Não tinha petróleo em lugar nenhum. As informações genéricas é que o Brasil era um pouquinho de petróleo ali na Bahia, ou coisa que valha. Monteiro Lobato debatendo, dirigindo, e mais pessoas. Esse movimento foi feito nesse sentido. Hoje, o Padilha, o Paim falou sobre o movimento dos trabalhadores organizados na semana passada. Eu acho que foi tranquilo, foi bem. É engraçado, porque, embora sendo do PT, foi um movimento pacífico, ordeiro, organizado, quase igual ao tempo da ditadura, os militares marchando em ordem unida por determinação do governo. Vamos marchar, por quê? Vamos lá. Mas saíram bem. Não teve maior significado, mas saíram bem. Nós sabemos por que eles saíram. Eles saíram porque está ficando muito ruim perante a sociedade brasileira. A CUT, a Força Sindical, a UNE desaparecer do meio do povo. Não se vê mais. São grandes forças importantes, são representantes da nossa sociedade e sempre tiveram na linha avançada. A entidade encarregada da realização da reforma agrária, os jovens estudantes da UNE, a CUT, estavam na frente de todos os movimentos. E agora, de repente, ela foi se recolhendo. É que o debate foi muito delicado. Ficar na rua e bater era o comum da UNE e da CUT. Mas eles ficavam na rua batendo, gritando, protestando, e ficava por aí. Mas, de repente, vem um partido e um governo forte que os convida para participar do governo. Aí é diferente. Quer dizer, olha, UNE, você vai ter a sede mais bonita do mundo. Bom, a sede mais bonita do mundo, lá na Praia do Flamengo, vive esse governo. Olha, UNE, você vai ter as carteiras de estudante não só para cinema, mas também para futebol, mas também para teatro, também para concerto. E só vai ter uma entidade que vai vender essas carteiras, são vocês. Não tem centro acadêmico, não tem união estadual, não tem mais ninguém, são só vocês. É um mar de dinheiro. Eu vou brigar com o cara? Então a UNE tem grandes propostas como essa que eu tenho dito. O Democrata está defendendo a liberdade sexual, a homossexualidade, etc. Tal. Mas com relação ao governo, na hora que nós estamos vivendo, é uma piada. E com relação à CUT é a mesma coisa. Dá pena de ver. As coisas são tão engraçadas. Eu gosto muito do presidente da Força Sindical. Ele está lá no PDT, é deputado do PDT. Mas está criando outro partido. Quer dizer, é o homem do PDT, é o chefão do PDT em São Paulo, mas está organizando outro partido. E agora a direção do PDT, diz a imprensa, vai se reunir para dizer, pô, se quer criar outro partido, vai criar lá fora, mas não dentro do PDT. Então, a imprensa estava batendo muito nessas entidades. Elas resolveram fazer o movimento que fizeram pacífico, tranquilo. As forças militares estavam ali para garantir, como guardas de trânsito, para as pessoas saírem, para darem lugar. Foi bom. Não teve nada de mais de bom nem de ruim. O problema é que esse movimento dizem que foi feito
tendo em vista a preocupação com o 7 de setembro. Estaria previsto, ou melhor dito, está previsto uma manifestação da mocidade no dia 7 de setembro. A mocidade que lutou pelas diretas já lá atrás, a mocidade que lutou pela ficha limpa e pelo mensalão. Esses jovens estão se manifestando, estão falando, estão dialogando, estão convocando um grande movimento, não sei como vai ser, nem de onde vai ser, mas pretende pelo Brasil todo, a favor da liberdade, da ética, da moral, e muitas vezes batendo, e com razão, no Congresso Nacional. Eu sei que a maioria do povo brasileiro, inclusive meus irmãos que estão me assistindo pela TV Senado, estão ainda conturbados com esse negócio de essa gurizada que se reúne, convocado não sei por quem, e lá não sei aonde, e por motivo não sei qual, mas afinal o que são? Uma coisa que eles fazem questão de dizer absolutamente é que não são partidários. Não gostam dos partidos políticos. Eu não posso criticá-los por isso. Eu, a minha vida inteira, sou de partido político, mas também não gosto. Se dependesse de mim, tinha que mudar muita coisa nos partidos políticos. Então eles fazem questão de dizer que o movimento dele não é a favor do governo, nem contra o governo. Não é do partido A, nem do partido B. É a favor do Brasil, da ética, das transformações que são necessárias. A favor de uma reforma ética, uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma do pacto democrático, uma mudança na história do Brasil. São favoráveis. Mas dizer qual o caminho que eles querem chegar? O caminho que eles querem chegar é que a sociedade brasileira, e de um modo especial a classe política que tem a responsabilidade de levar essas coisas adiante, façam a sua parte. Que não há dúvida nenhuma que a deterioração da vida brasileira. Sexta-feira eu falei dessa tribuna, eu mostrei a capa do Correio de Brasília, o jornal Correio de Brasília, que falava em 1 trilhão de reais desperdiçado por ano no roubo, na falcatrua, na anarquia, na desorganização e tudo que tem de ruim na organização do Estado brasileiro. 1 trilhão que, se fosse aplicado na educação, na saúde, na segurança, fazia com que o Brasil, em muito pouco tempo, pudesse atingir patamares muito melhor no índice de desenvolvimento e de melhorias na saúde pública. É com isso que a mocidade está preocupada. E é em cima disso que a mocidade cobra. Cobra como cobrou desse Congresso Nacional em várias oportunidades. Agora, na semana passada, em meio a um movimento, a uma hora muito importante do Brasil, e agora, se Deus quiser, depois da manhã, quarta-feira, o Supremo define a puridade dos criminosos do mensalão, e o Brasil escreve uma história emocionante na sua vida, terminando não digo que seja um exagero, mas iniciando para valer o fim da impunidade dos ladrões e dos criminosos que, sendo rico, não vão para a cadeia, que, sendo rico, tendo posição, sendo militar, sendo senador, sendo deputado, sendo presidente de banco, tendo dinheiro, podendo pegar um bom advogado, jamais vai para a cadeia. Rouba à vontade, faz o que quer, mas nada acontece. Essa é a tradição do Brasil. Esse cidadão
que foi condenado pelo Supremo e a Câmara Legislativa vergonhosamente não confirmou o Supremo. Foi o primeiro parlamentar condenado pelo Supremo. Levou a vida inteira para caçar um deputado. E a Câmara tenta rejeitar. E que coisa mais feia. Tenta rejeitar porque o voto é secreto. Não querem introduzir no Congresso brasileiro o voto aberto. Para presidente do Senado é fulano. Se eu sou a favor, eu voto a favor. Se eu sou contra, eu sou contra. Para o Supremo Tribunal Federal, o Congresso indica fulano. Se eu sou a favor, eu voto a favor. Se eu sou contra, eu voto contra. Os cargos X das diversas entidades do Estado, para embaixador, para a infinidade de cargos que dependem do voto dessa casa, o voto tem que ser aberto. O voto secreto existe para garantir o povo, o cidadão, o eleitor humilde, em lugares onde tem o capitão de distância, o cara que manda, que pisa. Hoje, graças a Deus, o Brasil é modelo em eleição na hora de fazer. A urna eleitoral do Brasil é um exemplo para o mundo. Não há processo de votação nem nos Estados Unidos, nem onde que quer, onde o voto é mais tranquilo, é mais firme, é mais independente do que no Brasil. Isso é verdade. Mas saber votar é diferente. Ele não tem pressão, ele não tem coação. Mas o que tem, o que aparece muitas vezes, é exatamente ele votar ou por vantagem, ou por medo, ou por incompetência. Por isso o voto é secreto. O eleitor vai votar no prefeito, só ele sabe em quem. Só ele sabe quem é o candidato a vereador, a deputado estadual, a deputado federal, a presidente da República. O voto do eleitor é secreto. Mas eu estou aqui votando e aquele que votou em mim tem que saber em quem eu votei, o que eu fiz. Como é que eu votei o projeto tal? Como é que eu votei a indicação do Beltrano? Como é que eu procedi nas várias ações? O voto tem que ser absolutamente aberto. Pois lá na Câmara está o projeto já aprovado nessa casa. Nós votamos, e o senador Paim estava na frente, um projeto do voto aberto. O Senado já votou por unanimidade, mas está na gaveta da Câmara. Está lá na gaveta da Câmara. E porque está na gaveta da Câmara, na quarta-feira passada, na hora de votar a cassação do deputado, o voto foi secreto. E sendo secreto, faltaram os votos necessários. É claro que no dia 7 de setembro, a gurizada que vai para a rua vai protestar contra isso. Mas nós merecemos. Vai gritar, mas nós merecemos. Jovens, prossigam. Quarta-feira, jovens, ficam de olhos arregalados olhando para o Supremo. Grande Supremo, que está tendo grandes atitudes, grande presidente. Esse Supremo merece um respeito muito especial. É muito especial. Esse Supremo foi praticamente todo indicado pelo Lula e pela presidenta. Praticamente todo. É normal no Brasil. Os caras foram indicados há 3 anos, há 4 anos, pelo Lula ou pela Dilma. É votar a favor deles. Era votar contra um projeto que ia machucar o PT.
mas estão tendo dignidade, estão tendo respeito, estão tendo atuação firme, inédita. Que o normal do Supremo é em projetos como esse ficar na gaveta. Como ficou durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, o brindeiro procurador-geral da República foi um engavetador geral, porque esse projeto não saiu da sua gaveta. Hoje está aí. Voto em cima de voto, a figura do revisor assustando a gente, mas felizmente ele está falando cada vez mais sozinho. Figura como um ministro que quando ele foi indicado aqui, eu fiz as minhas restrições. Candidato 2 vezes a juiz de direito em São Paulo, rodou as 2 vezes. Foi condenado num processo lá no Nordeste, um processo insignificante, na minha opinião. Eu acho que está em recurso, ele vai ganhar. Mas eu disse ao presidente Lula, na hora que ele entrou aqui, espere ele terminar esse processo, mas não vote para o Supremo a um homem que é réu, está respondendo a um processo condenado. Mas ele foi. Ele que foi homem particular do chefe da Casa Civil, José Dirceu, trabalhou ao lado dele permanentemente, foi advogado do PT em várias campanhas, mas está lá no Supremo. Mas não levanto nenhuma dúvida, não me arrependo do voto que deu, e acho que Deus sabe o que faz. É bom ter o senhor Toffoli lá, é bom ter o senhor revisor lá, porque ali o debate é aberto. Todo mundo está dizendo o que tem que dizer. Mas eu acredito na palavra final. Eu acredito. Acho que foi magnífica a exposição do último ministro que nós votamos e foi para lá. Ele nos impressionou desde o início, pela sua firmeza, pela pujança da sua palavra. E eu concordo com ele, quando ele diz que sofria ao condenar uma pessoa que nem o Genuíno, um homem cujo passado era um passado de lutas, de defesa da democracia. Um homem que sempre tinha vivido e sempre viveu em condições humildes e que ele não sabia de um fato contrário. Eu concordo ipsilitris com tudo que ele disse. Mas também concordo com o que a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral falou em resposta. Esse tribunal não está julgando a história. Esse tribunal está julgando o fato, o ato. Ele tem todos os méritos que Vossa Excelência disse. Mas aqui ele foi culpado. Por isso é que eu digo, pouca gente está reparando nisso. Mas os membros do Supremo que estão julgando foram indicados pelo Lula e pela Dilma. Isso é mérito, isso é positivo, eu estou falando nesse sentido. E isso é altamente positivo. No cargo mais importante, mais significativo que o Supremo teve até hoje. Quando é de se imaginar que alguém que é indicado por alguém vota a favor do alguém que o indicou? Eles estão votando com a sua consciência. E eu espero, senhor presidente. E eu creio. Eu vou falar mais um pouquinho, senhor presidente, até para a nossa querida Ana Amélia. O senhor sabe que aqui o senhor manda e não pede. É que a nossa querida Ana Amélia está aí, vem ainda uma parte da senadora Ana Amélia. Depois eu não vejo mais ninguém. Eu só posso dizer sim. Gaúcho, depois de novamente gaúcho, claro. Aí fica meio sem graça a segunda rodada. Vamos ver se tem mais alguém do Brasil. O que eu digo é que é um momento histórico. Por isso, jovens que estão se preparando para o 7 de setembro, façam um preâmbulo na quarta-feira. Por que na quarta-feira? Porque na quarta-feira será dado o voto que decide, mais uma vez, se há a possibilidade de começar tudo de novo. Aceito o pedido, e o pedido só tem um objetivo, o pedido da defesa. É começar tudo de novo. Esse é o Brasil. Por isso que ninguém no Brasil vai para a cadeia. Porque começa, recomeça, vai, revisão da revisão, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Eu acho que quarta-feira tem que terminar.
eu não vou, já disse 1000 vezes, me perdoe, mas um dos fatos mais bonitos dos meus 83 anos foi quando, na terça-feira, todas as vozes aqui no Senado, todas que eu tive, as que falaram, repudiavam a ficha limpa, iam votar contra a ficha limpa. Alô? E a gurizada encheu aqui na frente. Oi. Encheu com cruzes, com não sei mais o quê, e nós aprovamos por unanimidade. O Senado aprovou por unanimidade o projeto que um dia antes, a unanimidade dos que se manifestavam para a imprensa diziam que iam recusar. E isso é normal, não é um pecado. É normal que ficando na rotina, que nem foi a sessão lá da Câmara de Deputados, que foi mal marcada, inclusive muita gente não sabia, foi marcada de última hora, ninguém tomou conhecimento e tal. É uma coisa. Agora, os jovens debatendo, discutindo e analisando, é outra coisa. E pode ser, então, meus jovens, que no 7 de setembro, quando vocês forem para a rua, entre várias outras questões, vocês têm um motivo para bater palma, para dizer que valeu a pena, que o Supremo terá encerrado o mensalão, condenando em definitivo aqueles que devem ser condenados. Pois não, minha querida. Senador Pedro Simão, quero salientar que eu tomei conhecimento que a presença de Vossa Excelência na Expo Inter dessa vez foi um sucesso. Obrigado, senador. O maior sucesso fez o presidente do partido do senador. Pessoas de todos os partidos, inclusive do meu, fizeram questão de me cumprimentar e dizia reciprocamente um para o outro: é uma grande candidata. Obrigado, senador Pedro Simão. O que eu concordo plenamente. Obrigado, senador. O senhor sempre generoso. Eu quero assinar embaixo as declarações de Vossa Excelência a respeito deste momento e da Semana da Pátria e dessa movimentação dos jovens e do impacto disso sobre as deliberações desta Casa. Não apenas a ficha limpa, senador Pedro Simão, mas também a PEC 37, que estava para ser aprovada, não fosse a reação das ruas. O que era essa PEC 37 que os cartazes pediam, abaixo a PEC 37? Limitar ou cercear o poder do Ministério Público, que junto com a imprensa entendo que são irmãos siameses. Quanto maior for o aperfeiçoamento e o fortalecimento da justiça nas suas diversas instâncias, melhor estará servida a sociedade brasileira. E na questão do julgamento que o Supremo está fazendo agora, com raras exceções, de maneira absolutamente isenta, e a sociedade está acompanhando, porque com transmissão ao vivo pela TV Justiça fica muito mais fácil também acompanhar o desempenho dos magistrados. Eu queria dizer que o fortalecimento da justiça, especialmente na área também eleitoral, é muito saudável e muito importante. Daqui a pouco, o senador Paim, o senhor e eu, estaremos recebendo o presidente da AJURES, Dr. Pio Giovanni Dresch, o desembargador Marcelo Bandeira Pereira, que é presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, doutora Eliane Macedo, que estão defendendo e apoiando uma PEC de autoria do senador Pedro Taques, que amplia de 7 para 9 os integrantes da composição dos juízes federais nos tribunais regionais. Hoje é um juiz federal. Pela PEC do senador Pedro Taques, que tem parecer já favorável do senador Aníbal Diniz na Comissão de Constituição e Justiça, em vez de 7 magistrados, membros da Justiça Eleitoral nos tribunais regionais eleitorais, serão 9, dos quais 3, e não apenas 1, serão juízes federais. Então,
faço essa referência para dizer que nós, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, estão apoiando a PEC 31, que trata da ampliação da composição do Tribunal Regional Eleitoral, o que vai ser benéfico na agilização desses processos. E renovar os meus cumprimentos pela abordagem desse tema. Também sou favorável ao projeto do senador Paim, do senador Álvaro Dias, que dá voto aberto, especialmente em cassação de mandato de parlamentares. Senador Pedro Simão, muito obrigado. Muito obrigado, querida senadora. Eu me dirijo através da televisão Senado e eu fico impressionado. Está aí um fato que a gente tem que apreciar, é a criação da TV Senado. Eu fui dos que tem força desde o tempo do senador Antônio Carlos Magalhães e depois o Sarney, presidente do Senado, e que transformaram aquela interrogação numa realidade. TV Senado. Os senadores vão transmitir as suas ações pela televisão. A troco de quê? Olha, hoje o Brasil é outro. E pode levar tempo para chegar lá, mas está chegando. A TV Senado, a TV Câmara, a TV da Justiça e até a TV Brasil, que publica os atos do Executivo, são mais ouvidas agora. E quando é um fato importante, quando é uma votação importante, por exemplo, na CPI, eu me lembro que o momento que quase que o Requião aceitou o convite da Globo para ser artista de televisão da novela da Globo. Ele era o relator da comissão e era tão ouvido e tão respeitado e tinha tanta simpatia que ele disse: pai, vocês estão me pedindo, eu acho que eu vou para a Globo. Porque na concorrência, nos grandes debates da CPI, do sistema financeiro, a TV Senado chegava a bater em condições com as outras televisões. É por isso que agora a gente pode falar isto. Meus irmãos jovens, vocês têm uma parte muito importante nessa continuidade. Na ditadura, hoje está esclarecido, nós levamos um tempo enorme para começar a ter efeito na derrubada da ditadura, que foi o tempo em que estávamos nós, mas os jovens não participavam. Quando os jovens foram para a rua, a coisa começou a mudar. Hoje o Globo, e virei noutra oportunidade de falar aqui, faz uma meia-culpa, reconhecendo que errou ao patrocinar, apoiar como apoiou o movimento de 64. E dentro disso reconhece que foi um equívoco não dar a importância que merecia o movimento dos jovens nas diretas já. Por isso, jovens, é bom vocês entenderem isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes na história do nosso país. Democracia, não. Democracia, graças a Deus, está consolidada. Podemos garantir com absoluta tranquilidade que a democracia vai bem no Brasil. Os militares estão no seu lugar, as lideranças populares estão cada um no seu lugar, os jornais, a seu jeito, estão democraticamente defendendo as suas ideias, os empresários estão dialogando com trabalhadores de um lado e com o governo do outro lado. Vai bem. Agora,
a seriedade, a moral, a dignidade, a honra, a decência, vai muito mal. Todos, isso é um crime. E acontece todo dia. Para todo lugar que nós vamos é ladrão, é vigarista, que está nos melhores lugares e não vai para a cadeia. E hoje, nos jornais de hoje, minha querida Ana Amélia, uma coisa interessante, ainda não foi condenado. Ainda não tem condenado. Parece que vai ter. E já são discutidos, já está sendo discutido, cadeias de luxo para os presos que têm dinheiro. Já está sendo discutido no jornal de hoje como é que vai ser. Tem que ser suíte especial, tem que ter televisão com net. E o deputado que falou e não foi cassado e foi absolvido, ele disse: eu trago aqui um recado dos presidiários. Estão achando a comida muito ruim. E eu também acho a comida muito ruim. E o jornal já está respondendo. Pega o Globo, o Estadão e o Correio Brasiliense de hoje. Vamos mudar, já estão vendo aonde é que vão fazer penitenciárias especiais para o preso que tem dinheiro. Para o preso que tem dinheiro, aonde é que eles vão contar? Penitenciária especial. Está aqui uma notícia importante. O ministro Barroso, a quem eu me referi há poucos instantes, suspendeu os efeitos da sessão da Câmara que manteve o mandato de Dona Dom. O ministro Luiz Roberto Barroso acaba de suspender a decisão do plenário da Câmara que manteve o mandato do deputado Natan Donadon. O ministro atendeu pedido feito em mandato de segurança do deputado Carlos Sampaio, PSDB de São Paulo. Na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal, todo condenado em regime fechado, que tenha que permanecer detido sob esse regime fechado, por prazo superior ao que lhe resta de mandato, não pode exercer o cargo político. Por isso, a decisão da Câmara que manteve o mandato de Dona Dom seria inaplicável. O Supremo Tribunal Federal deve divulgar em instantes a íntegra do despacho de Barroso. Meus cumprimentos ao ministro Barroso. E ele fez realmente o que a gente esperava. Mas volto a dizer, por isso eu falo a ti, meu prezado jovem, eu sou político e vocês não gostam de político. E vocês têm razão de não gostar de político. Acho que não deve ser um ódio perpétuo, porque a política é uma parte muito importante da democracia. Pesados jovens, nós não temos como fazer democracia e governo do povo sem partidos políticos. Não podemos voltar à velha Grécia, que é do povo e pelo povo. As consultas eram feitas na praça pública perante o povo. Hoje, as dimensões do mundo, isso se torna impossível. Mas temos que reformar. Não é 40 partidos políticos que vai resolver. Não é a falta de ética, de moral que vai resolver. Mas vocês têm razão. Eu participei de 2, 3 reuniões de vocês, lá no canto, escondido, não querendo aparecer, para não me meter. E assisti, vi quando pessoas com bandeira de partido, os senhores pediram que se afastassem, e vi a preocupação permanente que vocês tinham para manter a ordem e o respeito. No 7 de setembro do ano passado, nós tivemos um fato magnífico aqui na esplanada dos Ministérios. Algo que realmente o mundo olhou. A direita, a presidente da República, todo mundo civil, todo mundo militar,
todas as autoridades assistiram o honroso desfile da Semana da Pátria. E as forças militares desfilaram. Do outro lado, à frente da catedral, os jovens desfilaram. Tranquilo, sereno. Mas foi a defesa das ideias que ele tem, do que eles quiseram fazer. Acho que esse, talvez, no mundo tenha sido difícil de se encontrar um movimento tão mais bonito, tão democrático, tão aberto, que nem esse que aconteceu um ano atrás. Eu diria, meus irmãos, hoje, vocês jovens têm muito mais razões para fazer um movimento nesse sentido do que o ano passado. Um ano atrás, a rigor, nós não tínhamos o que festejar. O mensalão tinha aparecido, mas não saía do chão, não se levantava, e todas as notas e as notícias que se tinha, e que ele ia morrer por inanição. O Congresso não dava presente em absolutamente nada. Hoje a ficha limpa, 1.500.000 assinaturas populares fez com que esse Congresso, essa votação diretamente do povo viesse aqui. E foi aprovado. Aí os jovens foram lá para frente do Supremo. E todo mundo esperava, e todo mundo achava que o Supremo ia dizer não. E o Supremo aceitou. E o Supremo aceitou. E também a questão do mensalão. Esse Congresso aceitou e o Supremo está agindo com a maior dignidade. Eu sei que falta muito, meus irmãos jovens. Falta muito para chegar ao sonho, às ideias e às propostas que vocês querem. Mas concordo. Já foram 2 grandes vitórias que vocês conquistaram. Eu digo vocês porque eu repito aqui o que eu venho repetindo ao longo da minha vida. Não espere nada que modifique para a moral, a dignidade do Congresso Nacional. Não espere nada da Presidência da República e do Governo Federal. E não espere nada do Supremo, se o povo não estiver na rua. Se o povo não cobrar, se o povo não fiscalizar, se o povo não nos marcar na cara e dizer isso está certo, meus cumprimentos, isso está errado, você é vigarista. Repito isso, nada acontecerá se os jovens não estiverem na frente. Por isso, vocês têm razão para, nesse 7 de setembro, irem com mais alegria, com mais amor, com mais firmeza, cobrar que avançamos mais no que está faltando. Mas tem uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Tem chamado a atenção, e muito estranho, o que tem acontecido nas últimas manifestações. As manifestações feitas por esses jovens que defendem a democracia e a moral contra a corrupção, todas foram feitas com a maior tranquilidade. Não teve nada que deteriorasse a seriedade do fato. Ultimamente mudou. E tem que se perguntar, mudou por quê? De um lado, está aparecendo na rua gente da UNE, da CUT, de diversas entidades que estão se manifestando. Mas o que eu sei, não são essa gente que estão fazendo agitação. Não são pessoais nem da CUT, nem da UNE, que estão depredando Catedral, Itamaraty, Prefeitura de Rio de Janeiro. Não. De um lado estão os jovens que querem a moral,
Do outro lado, tem as pessoas que são CUT e debatem a favor das suas ideias. Mas tem um terceiro grupo. Esse é de vândalos. Esse é de criminosos. Inclusive são mascarados, que se escondem. E a televisão mostrou os jovens fazendo os postes e quebrando as janelas do Itamaraty. Vendo os jovens pegando os postes e quebrando as portas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Atirando pedra na catedral. Se via, inclusive, o que é muito interessante de analisar, se via jovens que estavam parando, que estavam forçando a que eles não fizessem isso, pedindo para pararem com isso. E o governo federal não fez nada. Perdão, retiro o governo federal. E a polícia não fez nada. A polícia não tomou conhecimento. Eu acho que, tendo em vista esses acontecimentos, se eu aparecer, ou seja quem for, de máscara numa reunião que nem essa, eu tenho que ser afastado. Eu tenho que ser afastado ao mesmo tempo, imediatamente. Tem que fazer a divisão. E vocês jovens têm que fazer um esforço para mostrar essa divisão. Vocês estão de um lado e eles que estejam onde estiver. São vândalos. Inclusive a imprensa do Rio de Janeiro mostrou que ao mesmo tempo que aconteceria o quebra-quebra lá na Candelária, lá na prefeitura do Rio de Janeiro, bandos deles iam pelo supermercado, pelas várias regiões, e faziam roubalheira, e faziam bandalheira, e faziam saqueamento. E senhor governo, e senhora presidente da República, a impressão que a gente tem é que o governo, por omissão, está concordando que essas coisas aconteçam. Porque é uma omissão, se não criminosa, é uma omissão irresponsável. Botando para quebrar, assaltando, arrebentando. Prenda. Vamos fazer a divisão. Vamos fazer a distinção. E esses jovens mascarados que querem aparecer, que querem fazer, que façam, escolham o dia e façam. Esse 7 de setembro está claro que são os jovens que lutam a favor da moral que estão fazendo. É eles que estão fazendo. Os mascarados querem fazer um outro dia, que marquem para quarta-feira, para tal dia, nós vamos fazer, e vão eles. Agora, aproveitar um dia que está todo mundo marcado para fazer isso, desculpe a palavra, é safadeza. E a omissão do governo, não podendo fazer a separação, vendo ali o jovem se atirando com os pés, com um tronco, arrebentando a janela, todo mundo vendo, e a polícia não faz nada? O que é isso? Então eu acho que se eu fosse do governo, ou se um parlamentar do governo pudesse vir aqui dizer, ou se o chefe da Casa Civil pudesse dizer, olha, manifestação é permitido, mas quebra, início de luta, vai ser punido e vai ser preso. Cidadão que aparecer mascarado é afastado. Porque não é lugar, não é baile da fantasia. Mascarado por quê? Eu falo com muita preocupação, presidente, porque acho que esse 7 de setembro é muito importante. E como eu já estou sentindo que o Supremo vai nos dar ganho de causa, eu acho que esse ganho de causa deve ser acompanhado de uma movimentação bonita e pacífica, e não com quebra-quebra, deixa para lá, onde se arrebenta tudo, e as manchetes não sejam a da vitória, no Supremo e na rua.
mas seja uma da anarquia. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer nesse início de uma Semana da Pátria, que eu espero que seja o início de um grande movimento na vida do nosso povo. As movimentações são muito interessantes. Quando vejo os nomes que estão se projetando como candidatos à presidência, a atual presidente, dona Dilma, uma mulher de grande liderança, de grande capacidade, pelo menos até ontem, pelo PSDB, o companheiro Aécio, uma biografia notável, 8 anos de administração excepcional em Minas Gerais. Quando eu vejo o governador de Pernambuco, 8 anos excepcionais de governador de Pernambuco, interessante, ele, neto do Arraes, e Aécio, neto de Tancredo. Quando eu vejo essa mulherzinha pequenininha, com vozinha mansa, mas com uma capacidade, uma disposição impressionante, que é a senadora Marina, eu vejo que dessa vez parece que nós estamos selecionando o que tem de melhor na vida pública. E se Deus quiser, vamos ter uma eleição aberta, democrática. E se Deus quiser, haveremos de iniciar um novo Brasil, da dignidade e do respeito. Só isso. O trilhão que hoje é jogado no lixo da ditadura, da anarquia e do roubo, vai ser lançado nos braços da saúde, da educação, da segurança e das grandes obras da infraestrutura. Muito obrigado pela gentileza, senhor presidente. E eu digo, para encerrar, jovem, é a tua vez. Vá adiante.